dialogar com essa turma, né, como é que é logística, entrega, né, por isso que é importante. Esse sindicato está afiliado com a gente, se filiou no meio do ano passado, foi isso? No meio do ano passado foi a Assembleia de Filiação e é a primeira vez que participa do nosso congresso, que vai sim, contribuir muito também com o debate para a nossa federação. Então, assim, esse crescimento nosso não pode ser simplesmente numérico. Ele tem que ser um crescimento também das entidades, fortalecimento também das entidades, as entidades fortes, para poder levar essa luta à classe trabalhadora e os ganhos, benefícios, conquistar direitos dos trabalhadores e mudar de fato o que precisa ser mudado para que os nossos trabalhadores tenham ambientes de trabalho seguros, com dignidade, salários bons, benefícios garantidos, direitos conquistados. É isso que a gente precisa fazer, e essa é uma missão da federação, e não só da federação, mas tem que ser também da diretoria dessa federação. Não podemos ficar pensando individualmente só no meu sindicato. A partir do momento que eu venho para a federação, é para fazer a diferença para um setor como um todo. Então, apoiar a luta do outro. Eu tenho certeza que muitos de vocês queriam parar aí e ajudar aquele protesto ali, não é verdade? Espero que ninguém tenha reclamado aí, ó, parar lá, BR, lá e tal, não vamos passar. Eu vim com paciência, com calma, sabia que todos iam compreender, e assim, a gente é feito por isso. A melhoria tem que vir para todos e para todas. E essa é uma missão da... Concluir. Eliminou o risco, não tem que pagar. Só que falar é isso, mas lá na prática quem faz o trabalho é totalmente diferente. Primeiro que as empresas não dão condições de trabalho, ela maquia, não dão os EPI corretamente. E o adicional, não vou falar que demagogia ajuda muita gente. Então, se fosse assim, a gente também não está lutando pelo adicional, não é só pelo risco, também é pelo ganho real. Então, eu vejo aí que é uma vitória em parte dos nossos trabalhadores que nunca recebeu, uns recebem, outros pararam de receber. O João foi fundamental, então, desde já, muito obrigado, gratidão. Então, é esse estado, acho que nós somos, tenho certeza que nós somos no caminho certo quando era Jaque, deputado estadual, João federal. Foi uma surpresa para todos nós da região Jaque Ademir Rocha, deputada federal. Todos nós, porque todo mundo confiava, João vai ganhar a eleição. Será que a Jaque vai ganhar? E nós conseguimos, porque o Partido dos Trabalhadores está bem, está muito forte. Porque se não tivesse, nós não tinha feito. Então, toma à disposição. E eu vou deixar mais alguma coisa, devo falar a parte da tarde, senão vou falar tudo aqui. E o Rodrigo me pega. O governo, através do nosso ministro Marinho, ele tem asseverado que esse ano ainda a gente deve ter a aprovação de um acordo. E provavelmente no final do ano ou em 2024, início de 2024. Mas quer dizer, seria um bom sinal para a gente. Essa estrutura, repito, voltada para atender a classe trabalhadora, que chama-se Ministério do Trabalho, hoje Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, a minha fala aqui é bem curta, mas uma reflexão aí para o Jolimar. Jolimar, você citou aí a questão do financiamento sindical, e foi citado aqui também pelo Ivani a questão da retomada e da assistência à rescisão de contrato de trabalho, a conhecida homologação das decisões, Pois é, em tom de indagação, talvez para um momento futuro, eu pergunto, vocês têm conseguido gerar uma unificação dessa pauta, ou conseguido instituir essas prioridades que consideramos absolutas, A gente realmente sente, porque a gente vê o seguinte, você sente a escuridão quando você enxerga a luz, são muitas imagens que aparecem, e esses anseios que já estão acumulados ao longo desses anos aí, pode gerar uma expectativa, uma esperança muito maior do que é possível para o momento. Então é o momento de você também instituir prioridades, Então eu pergunto, isso assim, está claro já o que seriam essas prioridades para o momento, Porque, por exemplo, a exemplo do caso citado pelo Ivani, assistência à rescisão de contrato de trabalho,
não é somente você carimbar o termo de rescisão de contrato de trabalho do cidadão. Às vezes você promove o centro de rescisão de contrato de trabalho do cidadão e está 30 anos naquela empresa, 30 anos no escuro, sem saber que os direitos dele estavam sendo garantidos na vigência daquele contrato. Quer dizer, o momento que ele vai ter, que pelo menos tenha a sinalização de alguém que conheça, fala para ele, não, a empresa estava cumprindo o que era devido. Não, a empresa não cumpriu, nunca cumpriu o que lhe era devido. Tá certo? E hoje, o que a gente está vendo hoje? Sem essa assistência, muitas empresas estão parcelando o pagamento, né? E o trabalhador não tem como, não vou aceitar o parcelamento, não vou aceitar, não vou pagar para o peixe de trabalho, né? Muitas empresas têm omitido algumas verbas, quer seja qualitativa, quer seja quantitativa, né? Então é um prejuízo terrível, sem contar com essa segurança que o cidadão, com essa insegurança que o cidadão é afastado. Ele sai sem saber que realmente recebeu tudo que era devido, tudo que era direito dele. Então, nós, do Ministério do Trabalho, compactuamos com esse sentimento, que a assistência à rescisão realmente é muito importante para os trabalhadores, né, principalmente nesse momento que, às vezes, a escuridão, né, que apagaram a luz, estou desempregado, pelo menos estão pagando o que era devido, entendeu? Então, a título de, digamos assim, de prioridade, a gente enxerga, aí, principalmente nas nossas fiscalizações, na nossa atuação aí, que os trabalhadores realmente precisam dessa digamos assim, dessa retomada, né, desse momento importante. E complemento o seguinte, para o trabalhador, essa homologação simboliza também esse contato com a instituição, tá certo? Ele saber que, se um dia eu for sair, eu vou ter esse respaldo, vou ter essa garantia, vou ter essa conferência, vou ter essa segurança lá com o sindicato representativo da minha categoria, tá certo? Ele vai ter que passar por lá pelo sindicato. Então é o momento dele instituir essa relação, ou reforçar essa relação, né? Quer seja o sindicato, ou quer seja uma instituição representada pelo governo ali, o Ministério do Trabalho. É só isso, obrigado. Favorito era ele Cavalcante, já, aqui, tá bom, gente? Paga o mosteiro ali. Eles estão liberados para o almoço, tá, gente? Obrigado. Você perdeu a oportunidade, tá vendo? Você perdeu a oportunidade. Retrax, né? Uma entidade que só fortalece a cada ano. Eu quero saudar aqui a Clelilde, o Jadson, mas estou aqui agora na condição de inscrita, porque os dois aqui trouxeram bastante elementos da conjuntura. Falar também um oi aqui para o nosso superintendente Candeias. Bom, gente, todos nós sabemos as dores que foi de ganhar essas eleições, né? Ganhar as eleições, eleger o presidente Lula e eleger uma agenda que tem uma expectativa do povo, que é o quê? O combate à fome, a diminuição do trabalho escravo, geração de oportunidades, de olhar mais para as mulheres, mais para a juventude, fortalecer o Estado brasileiro, a economia, fazer o dinheiro voltar a circular. E aí, nós chegamos lá, ganhamos uma eleição e, de repente, a gente tem aí um Congresso extremamente desafiador. Eu ousaria dizer mais até do que o Bolsonaro, porque a gente não tem mais só o boi, o vale e a Bíblia, mas a gente tem o boi, o vale e a Bíblia e a Big Tech. A bancada do YouTube, a bancada do Twitter, a bancada do Google, que busca cada vez mais a gente, dominação do pensamento coletivo, não é o pensamento de um indivíduo. Ontem nós assistimos esclarecidamente um aplicativo chamado Escravidão, Simulador de Escravidão, que simulava uma pessoa, que você baixava no Play Store e no Google, e esse simulador da escravidão, ele ia simulando como é que você escravizava com instrumentos de tortura. Então você comprava as ferramentazinhas, tal, e etc. Aí, passado de ontem, o Google vai, notifica o desenvolvedor, fala que não tem nada a ver, mas está na plataforma lá do Google, notifica o desenvolvedor, e ele foi lançado dia 20 de abril. 20 de abril, vocês sabem o que a gente estava passando? Aquela coisa da violência nas escolas, aquele temor todo, as mães que não queriam levar as crianças, os pais, porque dia 20 de abril é o dia do aniversário de Hitler. E esse aplicativo foi lançado neste dia.
no 20 de abril, um aplicativo chamado Simulador Escravidão. E ontem a gente tem um outro aplicativo também nas redes sociais que colocava também algo caracterizado novamente, né? Ou seja, um dia depois, mais um aplicativo do Google, como explorar os trabalhadores. Né? É uma coisa assim, se a gente for buscar mesmo profundamente, existem milhares e milhões. Mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas e fazer até uma provocação para a mesa, na visão, porque eu preciso também ouvir de vocês. CPI da Americanas. Está instalada a CPI para investigar a quebra, não só a quebra de algumas das empresas, mas principalmente um calote que o Paul Lehmann e que ele quebrou essa empresa porque ele pegava o dinheiro da empresa, investia no Nubank, comprava as coisas do Nubank, investia na Ambev, e por aí criava-se todo um ciclo, e esse ciclo hoje está lá, vários trabalhadores indenizados, né, com vários problemas. A outra coisa é que também essa semana, na Câmara, tem um projeto de 2017, viu, Evani? Proposto da Érica Cocai, bem naquele momento da terceirização, onde a gente sabia que as categorias seriam mais afetadas da empresa, que eram os trabalhadores de limpeza pública, e a Érica, em 2017, propôs um projeto que estabelecia sanções para discriminação contra os profissionais de limpeza. E a gente estava naquela onda, sabe, de discriminar os garis, etc, etc. Esse projeto nós conseguimos aprovar a urgência dele, mas nós não conseguimos aprovar ele. A urgência foi, mas ele ainda não. Nós vamos chegar lá. Então, eu acho que para exemplificar e também colocando aqui, cada projeto de lei é como se fosse uma assembleia de trabalhadores. O povo foi eleito, está na direção, você tem a diretoria, você tem o presidente, mas quem determina se aquele acordo vai ser feito ou não é a Assembleia de Trabalhadores. E a gente tem uma Assembleia de Trabalhadores a cada 10 minutos acontecendo, ou a cada hora, ou até meia-noite, até entrar o dia, toda terça, toda quarta, toda quinta. Então, a minha provocação ela vai no sentido de quanto nós estamos preparados ou preparadas para virar a chave e entender que Lula agora é presidente, deixar o Bolsonaro no passado, não o bolsonarismo, mas deixar o Bolsonaro no passado, porque tem CPI do dia 8, vai ter CPI do MST querendo minerar o movimento, um monte de coisa, mas quando nós estamos sabendo do que já foi feito para além desses 100 dias do governo e como a categoria FETRAX e a Confederação tem se apropriado das vitórias e dialogado sobre os desafios, assim como a CUT também. Obrigada. Vou aproveitar o momento, sempre um prazer estar junto com todos, enquanto liderança do Estado do Espírito Santo. E aí me chamou a atenção dizer o seguinte: não vai ter golpe. Ele não. Eles. Fora dele. Importante no final. Lula livre. Deu certo. Deu certo. Por resistência. Por resistência. Ele foi preso. A gente não pode também tirar esse detalhe de quão importante foi os nossos momentos desse momento. Acho que é sempre importante aqui fazer o registro Tadeu, do Sintese. Então, minha primeira solicitação aqui para nós, e aí é que, por exemplo, nós temos, a gente sabe que é difícil, uma representação na Câmara Federal que chegou aqui no nosso evento, que é a Jaqueline, e aí, claro que a gente sempre quer ter a harmonia desse convívio dela conosco, seja na mesa ou seja no auditório, mas eu acho que nossa postura precisa mudar. E aí vai uma sugestão: a partir do momento que seja a Jaque ou uma liderança do Senado
na Câmara Federal que esteja ligado a nós, que possa ser aplaudido, seja chamado para a mesa de forma imediata. Que não seja para, talvez, uso da palavra, mas que a gente possa tratar da mesma forma que a gente visualiza ela lá na Câmara do Senado, quando ela chega também entre nós precisamos ter essa postura, eu acho, de todas as entidades do Estado do Espírito Santo, principalmente nós que fazemos a composição, a liderança de estarmos próximos dela. Acho que é uma mudança de atitude nossa que precisa acontecer. Os ambientes que a Jaque chegar, nós precisamos acolher ela no tamanho que a Jaque é para nós hoje no Estado do Espírito Santo. A primeira indicação. A narrativa, e aí um outro detalhe, a narrativa contra a classe trabalhadora, ela sempre será reinventada. Sempre será reinventada. Então, assim, a gente precisa também se reinventar. A elite, por exemplo, ela se apropriou dos meios de comunicação, que era a internet, que hoje a gente tem como terra sem lei. E a gente está vendo a dificuldade que a Câmara está tendo de colocar legislações, o próprio STF, para poder colocar legislação sobre essa normativa que precisa existir. Então, assim, esses os detalhes, e acho que trazer aqui esse olhar de que muitas coisas foi dito na parte da manhã, está sendo dito na mesa agora, na parte da tarde, e eu gostaria que entre representantes, muitas das vezes estamos em negociações, possamos fazer a reflexão de muitas coisas que foi trago aqui. Eu queria muito que as nossas ações, as nossas práticas, do nosso dia a dia, daqui 4 anos, nós pudéssemos vir aqui e trazer a mensagem que avançamos muito, inclusive entre nós, em tudo que foi dito aqui. Obrigado. Quando a gente faz congresso ou qualquer atividade com nós mesmos, a gente aprende entre nós mesmos, certo? Porque seria muito bom se nós tivéssemos aqui, nessa tarde, vários trabalhadores de nossa base, para poder saber o que a gente está discutindo aqui. Entendeu? Porque às vezes, muitas vezes, a gente discute aqui as políticas, as propostas, os desafios e as mudanças, mas às vezes nós mesmos, aí quando eu falo nós, eu estou falando de todas as classes, não conseguimos transmitir isso lá para os nossos companheiros. E assim, eu fico muito feliz, porque é um ambiente de construção que é importante para nós, dirigentes sindicais, certo? E assim, tudo que foi falado aqui são coisas que nós vivemos, vivenciamos em nosso dia a dia, em nossa vida cotidiana, seja ela aqui ou seja ela em qualquer outro estado. Todas as dificuldades e todos os problemas. Bom, nós estamos passando situações complicadas. E aí, assim, nós temos os nossos órgãos, né, organismos federais, e no qual contrata-se empresas para poder fazer a prestação de serviço. Aí vou falar do meu umbigo, tá? Vou falar do meu umbigo. E aí eu sofro demais, porque, às vezes, os contratantes que estão em determinados espaços, eles contratam empresas pela questão da Lei 866, que é o menor preço, certo? E aí quem sofre, já ganhando salário de miséria, né, um salário pouco, porque infelizmente, por causa das questões de salários, por mais que a gente brigue para poder a gente ter um bom reajuste, um bom tipo de alimentação, o que acontece? A gente não consegue ter aquilo que a gente pretende para poder ajudar minimamente na alimentação dentro da nossa casa. Porque os nossos salários e os nossos benefícios são mínimos. E aí as empresas entram, e aí o que acontece? Os trabalhadores ficam sem receber salários,
a gente convoca, a gente chama para manifestação, a gente faz carta, a gente faz nota de repúdio contra os órgãos e as coisas, mesmo assim, continuam acontecendo. Aí foi falado aí, CPI da loja americana, acho que CPI lá, eu acho que o nosso setor que é precarizado, que acontecem muitas situações ruins para a nossa categoria que são terceirizadas e para aquelas que ainda nem tem quem recorrer aí, quem buscar para poder ter o socorro. Os terceirizados ainda tem, né, o sindicato para poder buscar. E aí, assim, eu queria colocar uma outra situação para a questão do movimento sindical, que aí é para nós mesmos. Hoje, o dirigente sindical que a empresa pede o contrato, às vezes ele fica, se não é acolhido pela sua diretoria por causa da política, a situação dele é terrível. Então, assim, deputada, eu queria que o nosso presidente, né, Júlio Mar estivesse aqui, mas a Clemildes, né, nossa presidente, dá conta disso, para poder ver se a gente não tem um meio, né, de como a gente, não sei como fazer, mas eu acho que através de projetos de leis, não sei, para poder a gente conseguir regulamentar, ou não sei como fazer, para poder esses dirigentes sindicais que às vezes perdem o emprego e aí fica sem fundo de garantia, fica sem 40%, fica sem nada, só recebe aquele valor de quando ele era empregado da empresa que quebrou, para poder, pensar alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é tudo importante, eu acho que é nesses lugares aqui que a gente tem que discutir sobre essas coisas. E aí, por mais que a gente discute a questão das as taxas negociais que precisam, né, já que a gente não tem mais a questão não, a taxa, né, do imposto sindical, do imposto. Não tem CPMF, não tem nada disso, mas que a gente consiga também, né, para poder a gente melhorar e a gente ter condições de lutar em prol daqueles que não têm a visão que nós temos. Então, é isso que eu queria deixar aqui sobre a questão da Previdência, sobre a questão também a questão dos trabalhadores que fazem o saque aniversário. O saque aniversário, cadeiras, isso é uma maldade do trabalhador. Porque alguns fazem por inocência, outros fazem por necessidade. Aí o cara é demitido, porque não tem como sacar seu FGTS, porque ele fez um empréstimo lá, que foi enganado quando foi colocado o projeto e não foi explicado para todos de forma correta. Então o cara vai lá, uns eu quero acreditar que faz por engano, mas outros faz por sabe que está fazendo. Mas aí também, eu penso que nós precisamos, já, além de você colocou, a importância de estar deputado federal, estadual, mais ainda nos nossos municípios, nas câmaras municipais. É necessário que nós tenhamos uma câmara, ano que vem, nós temos que ter um projeto de ocupar as câmaras também. Vereadores, é necessário. É lá também que começa em parte o debate. É lá na Câmara de Vereadores que você aprova as condições de trabalho das categorias. É ali que passa todo o debate e nós, enquanto categoria, nós não verificamos isso, nós não estamos atentos a isso. Nosso sindicato está sempre atento a isso, mas eu quero que os demais sindicatos também se atentem a essas realidades. Então, nós precisamos modificar e mudar através dos parlamentos. Nós precisamos que os nossos parlamentares estejam nas reuniões dos nossos municípios, mas que estejam por completo, viu, Jair? Outro dia eu fiz esse debate lá com o nosso deputado, e sentia sua falta lá em São Mateus. Eu perguntei ao nosso deputado, falei assim, ei, cadê a Jair? Ela esteve conosco em Lavante da Terra. Você não faz Lavante da Terra. Eu quero saber de São Mateus. São Mateus é cidade de polo, 140 mil habitantes. Então nós precisamos que os partidos assumam essas reuniões com os parlamentares. Eu falei isso lá. Isso é necessário. Agora, enquanto presidente do partido, eu quero fazer isso acontecer na nossa região. Então, assim, nós precisamos, eu tenho um minuto, né? Eu acho que passa rápido demais. Muito rápido, mas assim. De todas as mulheres, companheiro Jackson,
e todos os homens. Eu vou puxar a sardinha para a minha categoria, né? Eu acho que um grande desafio do movimento sindical hoje é a valorização do salário do trabalhador e entidade sindical. É a valorização do trabalhador que coloca a sua 8 horas diárias ou até mais na construção do movimento sindical e no fortalecimento de cada entidade do qual ele trabalha. A gente sabe que o fim do imposto sindical enxugou as entidades, depois veio a pandemia, também deu uma encolhida. Os trabalhadores e entidades sindicais perderam seus postos de trabalho, né? E hoje o impacto no Sinteses é grande porque demitiu-se trabalhador, mas não se recontratou o trabalhador. Poucas entidades se recontratam hoje. Algumas entidades, em nível nacional, sequer vão retornar ao trabalho presencial. Ainda estão com o trabalho online. Mas, para mim, né, que faço parte dessa categoria há bastante tempo, eu vejo que é uma categoria também sofrida, porque a gente fica no impasse. A entidade que a gente trabalha perdeu trabalhadores, perdeu sindicalizado, perdeu receita. Isso impactou também nas nossas negociações coletivas e a gente precisa encontrar uma forma de valorizar esse trabalhador. Tem muitas entidades que não repassam nem sequer as perdas salariais. E aquilo que eles negociam também não são repassados para os seus trabalhadores. Então, assim, o movimento sindical como um todo carece hoje de encontrar uma forma de também não impactar tanto esses trabalhadores que prestam seus serviços em prol da luta de cada categoria. Então, acho que é um desafio hoje encontrar uma forma de valorizar, porque a gente entende que muitos sindicatos realmente não têm condições, né? Mas a gente precisa encontrar uma forma de resgatar isso, né? Da gente conseguir reconstruir. Eu me lembro que nós tivemos 2 sindicatos que nós negociamos a valorização do salário há alguns anos atrás, foi o Síndico Comerciário e o Síndico Rodoviário, e de lá para cá a gente não conseguiu fazer isso mais em algumas entidades grandes. Então fica aqui o nosso desafio. Acho que aqueles sindicatos que estão aqui, que fazem parte da FETRAX e da CONTRAX, têm que se debruçar também em tentar valorizar esse trabalhador e os seus salários. Um grande abraço a todos e a todas. Que fazem parte do meu dia a dia também, da minha instituição. Às vezes a gente tem uma abordagem diferente, mas essa é a nossa realidade também. Os temas que tratam aqui hoje é o tema que tratamos em nosso dia a dia e que eu faço há quase 30 anos. Aqui, em atenção aqui a meus colegas auditores e demais servidores há muito tempo, sobre o entendimento de que a estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego é uma estrutura voltada para a classe trabalhadora, para atendimento às demandas da classe trabalhadora e de suas representações de classe. E principalmente a fiscalização, a auditoria fiscal do trabalho, é verdadeiro instrumento, é verdadeiro ferramental das demandas geradas, e aquelas principalmente decorrentes de infração à legislação trabalhista, que geram desrespeito ali às normas de proteção do trabalho, que infringem ali os direitos, violam ali os direitos dos trabalhadores ali, individual ou coletivamente. Então nós entendemos que nós integramos essa instituição que está absolutamente a serviço da classe trabalhadora, né? E nossa instituição está capengando, vinha falindo. Eu sou servidor de carreira há quase 40 anos, e eu sei o que nós passamos nos últimos anos, né? Se não fosse as nossas intervenções, a nossa resistência, eu digo mas alguns colegas espalhados pelo Brasil, eles tinham fechado todas as agências de atendimento, queriam
determinado já o fechamento de todas as agências de atendimento pelo país, pensando que tinham modernizado o suficiente o serviço, de tal forma que não fosse necessário mais o atendimento presencial. Ele engano dessas pessoas, né? Então a gente está lá atuando nesse sentido, com essa direção que o nosso trabalho é para a classe trabalhadora. E que não estamos bem, não estamos trabalhando bem, não estamos atendendo toda a demanda, porque realmente estamos com as pernas muito curtas mesmo, nosso lençol está muito curto mesmo, estamos precisando realmente de reestruturar nosso órgão. E agora, assim como vocês, nós estamos também com esse sentimento, que estamos diante de uma janela de oportunidade, né? E que esse momento ele se sirva também para a nossa instituição, para a nossa carreira também, para a gente retomar, realmente reforçar ou restabelecer a estrutura e os nossos serviços, né? Esse meu sentimento eu divido há muitos anos já com algumas lideranças sindicais, eu falo isso para alguns dos dirigentes sindicais que aqui estão, e faço questão de repetir isso em todas as nossas reuniões internas, tá? Em relação ao nosso tema aqui, o nosso tema aqui é mulheres, né? Eu venho abordar aqui hoje são as relações de trabalho, as dificuldades, né, a problemática e a realidade da mulher no mercado de trabalho, né? Na verdade, não estivesse nenhum entrave, né? Mas a gente sabe que o ambiente lá não está fácil e assim também vai depender da pressão, da opinião pública, tudo isso que a deputada expôs aqui de repercussão, uma hora deixa de ser noticiado, e é importante que assim, os companheiros e as companheiras, né, mantenham viva, né, essa lembrança desse projeto, que quando foi aprovado, todo mundo botou lá no status do WhatsApp, né, botou lá no timeline, botando timeline lá, fez o tal do Rios de Janeiro. Aí assim, então assim, tem que manter vivo, né? Tem que manter vivo. E as nossas companheiras, vocês têm que se sentir empoderados, né? Aqui tem na mesa aqui 3 guerreiras, né? Tem nosso superintendente aqui que está com um projeto maravilhoso, né? Criou essa mulher trabalhadora, empoderou a presidenta da CUT lá como, né, coordenadora desse projeto, né, que é bonito. Agora, né, as trabalhadoras do comércio e serviço, vocês são dirigentes, vocês têm que se sentir empoderados, vocês têm que repercutir, debater o tema de vocês, levantar qualquer espaço que tiver uma mesa que o tema for mulher, a voz é dada a vocês têm que vir aqui, né, e tem que falar, manifestar a opinião de vocês em apoio, ao contrário. Isso é importante para manter vivo esse debate, senão acontece que a Clemilde, né, falou que pode haver um retrocesso e novamente ter, né, apenas, né, homens aqui se achando dono do discurso, que sabem tudo, que sabem o que é bom, né, para as trabalhadoras e para os trabalhadores, e na verdade não é assim. Temos que caminhar junto, a classe trabalhadora ela é diversificada, né, mas os direitos, né, têm que ser iguais, os mesmos, e as mesmas condições de trabalho, né, não só de salário, mas de ambiente e de tudo, é o que a gente prega. Mas vocês precisam se empoderar desse discurso, né, quando tiver um espaço de debate, 2 mesas debatendo, né, a questão das mulheres. A gente gostaria de ter visto mais mulheres usando, né, esse microfone, esse espaço para fazer esse debate. Tá bom? Essas companheiras empoderadas aqui com certeza falam por vocês, a gente quer ouvir sempre vocês. Obrigado. Como diz o Rodrigo, eu quero começar no final da sua fala, Rodrigo. E é isso mesmo. Óbvio que aqui na mesa está a Ivani, Jaqueline, a nossa deputada, eu, né, de mulher. Eu falo um pouco da minha vivência. Agora, cada companheira pode vir aqui, deve, né, se empoderar, se apropriar dessa fala.
Mas eu compreendo também, por outro lado, que nem todas, às vezes uma é mais tímida, até porque, companheirada, se tem uma coisa que eu aprendi, é que o microfone, ele inibe. Porque esse lugar aqui, ou qualquer púlpito, ele não foi feito para mulher. O púlpito ele foi feito para os homens ocuparem. Jaqueline, quando é que foi construído o banheiro feminino na Câmara Federal? Depois que a Benedita chegou. Tá entendendo? E olha que não tem tanto tempo. Não tinha banheiro feminino na Câmara Federal. O Senado foi 2015. O Senado também não tinha, só em 2015. Olha a certeza que a galera tinha de que as mulheres não iam se empoderar nunca. Porque mulher foi criada para parir e para cuidar de casa. É só isso. E estava de bom tamanho. Então, e aí, a primeira palavra, você vai chegar, a primeira vez que eu peguei o microfone, eu tremia e meu joelho batia um no outro. Tá? Mas, gente, eu descobri que não morde. Pode falar à vontade. Muito obrigado pelo convite. Parabéns a FETRAX aí pelo Congresso, parabéns, presidente, pela conquista de todas as entidades. Tá bom? Um abraço a todos e todas. Parabenizar, sim, é algo que a gente já luta. A nossa convenção coletiva do Sindlimp, ela lá tem a cláusula que diz que não pode ter salários diferenciados. Acredito que a maioria dos sindicatos deve ter. Mas o que os empresários, os patrões fazem? Eles sempre procuram não colocar a mulher em um cargo de alto escalão. É raro ter. Eu até estranhei que nós vamos fazer uma manifestação quando você citou, inclusive você citou, do paisagismo em Vitória, é a primeira vez que tem uma mulher encarregada. E também já pedi ajuda também. As empresas, o contrato de Vitória de paisagismo está pedindo que o encarregado tem que ter técnico agrícola. Então nós estamos precisando de ajuda, inclusive, para formar essa categoria, porque senão os homens que estão lá vão ficar desempregados. Apareceu uma mulher, né, com técnico agrícola, que bom, seja bem-vinda. Mas assim, as empresas não classificam as mulheres com salário acima. Então assim, lá no passado, quando eu iniciei, tanto na categoria, quando eu cheguei no Sindlimp, primeiro que o salário era menos. Das mulheres era menos que os homens. Depois, com o tempo, teve. Quando eu cheguei no Sindlimp, eu entendi que eu vim para o Sindlimp para poder lutar pela contratação das mulheres. E quando eu deparei, não era só isso. Tem uma demanda que nós, do Sindlimp, tem feito várias ações com as empresas, pedido de contratação de mulheres, tem saído decisões bem favoráveis, inclusive aqui próximo, município de Serra, foi o município que mais contratou mulheres na limpeza urbana, com ação ingressada pelo Sindlimp, então, com os mesmos salários. Mas a gente entende que ainda tem muitos setores, não só na nossa categoria, como em todas, que falta contratação de mulheres. Quando contrata, geralmente, a maioria do cargo das mulheres são ESG. São ESG, e não teria outras funções com salários... serviços gerais, tá, gente? Serviços gerais. Então, assim, é o que a gente bem percebe que é chamado. Quando chega num cargo de supervisão, de líder de turma, geralmente é um homem, nunca é mulher, porque o salário ele é maior. Então eu vejo assim que o projeto, acho que nós precisamos ler o projeto, precisa ser disponibilizado para todos os movimentos sindicais e sindicalistas conhecer, porque a gente conhece, viu, mas assim é pegar e ler. O Jacques ele me demanda todos os dias, tudo que acontece em Brasília, ele me manda, ele me manda. Já até falou assim, aí eu mando para a Secretaria-Geral e falo, tira cópia. Aí eu estava ali com um papelzinho com as meninas que eu trouxe, né? Aí elas falaram, eu trouxe, né? Aí já me levaram. Mas eu digo assim, a minha diretoria é pegar e ler, por quê? Porque quando a gente busca a leitura, a gente busca conhecimento, nós vamos poder falar o que está acontecendo. Então seria essa sugestão aí para a minha direção e todos os companheiros que estão participando, para poder a gente, além de fortalecer, saber o que nós vamos estar defendendo. Então, vejo que nós precisamos ter conhecimento da lei, porque já estava lá. Então, assim, vejo que é um avanço muito grande que tem. Gostaria de compartilhar com os companheiros, e falei anterior, e até mais Jurimar, o outro Jurimar está conversando, da questão da reforma da Previdência, que isso impactou muito as mulheres.
Quem menos é remunerado? As mulheres. As mulheres que estão com salário, menos que salário mínimo e não conseguem ter entrada junto à Previdência. Aonde? Mulher não pode engravidar, tá ali. Engravidou e presa no contrato. Voltou, tem filho no contrato. Como que ela vai dar entrada na sua licença maternidade se ela foi contratada com salário horas? Então, são algo que a gente precisa discutir, rever e precisa combater essa questão do salário hora nas convenções coletivas. Exemplo, na nossa convenção coletiva ela tem e diz que pode ser menos que o salário mínimo. Então, já está o erro onde? Vem da convenção coletiva. E que não é fácil retirar lá junto com o patronal. Depois de hoje, do desgaste que eu tive hoje com ele, eu acho que a próxima negociação vai ser muito difícil. Desde já justificando, eles não querem assinar o acordo, tá? Nenhum dos dois lá no patronal da insalubridade. Eu já vejo aí como um desafio muito grande vamos ter. Então, eu vejo que é isso. A minha fala é pela inscrição anterior, tá? Na mesa. Doutor Cadê, entenda o que eu estou colocando, porque é uma demanda que a gente vê constante de reclamação dos meus diretores quando vão. Isso não acontece só. Ali eu dei um exemplo, né? É um exemplo que eu vejo que é o que é autoridade, o que nos representa. Uma instância maior, que é o Ministério do Trabalho, acima do sindicato. Justiça do Trabalho, acima do sindicato. Nós estamos vendo aonde está se passando. Então, nós precisamos trabalhar e combater. Acredito eu que não é só minha categoria, outras também estão sofrendo. Estava aqui tentando fazer um levantamento rápido. A Cleide fala que estão dizendo as coisas um pouco de cabeça, vai chegando sexta-feira, enfim, algumas coisas falham, mas a gente está aqui. Em breve, a gente quer dividir com vocês, viu, Ivani? Todos os sindicatos, todas as categorias, as informações disponibilizadas do que o governo federal está fazendo aqui no Espírito Santo. Primeiro, assim, deles. O Lula fez uma coisa fantástica para a gente fortalecer o que é o papel do Estado. Além de falar, o Lula criou 37 ministérios. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, precisamos nos apropriar do que cada ministério faz, o que é a política pública dele de entrega. Então, quando alguém fala assim, o Ministério de Minas e Energia, o que isso influencia no Estado do Espírito Santo? O Ministério do Trabalho, o que isso influencia no Ministério, o que isso influencia no Estado do Espírito Santo? Ministério da Igualdade Racial, todo mundo sabe que luta contra o racismo, políticas públicas afirmativas, o Ministério da Mulher, mas o Ministério da Previdência, Paulo, o que ele está fazendo? O Ministério da Infraestrutura, enfim. Nessa questão de reorganização do Estado brasileiro, o Lula criou um ministério chamado Ministério da Inovação e Gestão, que está ligado ao Ministério do Planejamento e o Ministério da Economia com o Haddad. Então está ligado a Simone Tebet e está ligado ao Haddad. E esse Ministério da Inovação e Gestão, ele trata principalmente da questão de pessoal. Tem uma parte dele que trata das transferências públicas, que são as compras públicas, ou seja, a relação de compras públicas, de prefeitura, de estados, de firmar parcerias. E aí eu falo de firmar parceria com todos os setores, com todas as entidades. E esse Ministério de Inovação e Gestão, ele também está atrelado à questão do servidor público. Aí o que o Lula fez? Para mais de 1.500 servidores públicos federais do Espírito Santo. Já fez, por exemplo, reposição salarial, aumento de 9% no salário dos servidores públicos federais. Então, isso também é um recurso que vai cair lá na economia. Mas falando assim da política pública de entrega para o povo, mais médicos no Espírito Santo. 147 médicos e médicas para todos os 68 municípios, sendo que 20 para as comunidades tradicionais. 306 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família, o que vai dar em torno de vai dar mais de 200 milhões de reais por mês. Aonde que as mulheres, principalmente as mulheres que recebem o Bolsa Família, elas gastam o dinheiro? No comércio, na roupa, na farmácia, na comida, enfim, no bem-estar da sua família. Então, aquele, viu, Jaldo, que fala assim, Bolsa Família é nada, Bolsa Esmola, e se ele for um empresário de comércio, de bairro, de interior, ele vai falar, ó, quem está dando dinheiro para sustentar hoje o seu negócio, os pequenos e médios negócios,
é o governo federal, através do maior programa de transferência do mundo. 200 milhões por mês, gente, essa obra aqui do contorno, que está todo mundo aí aqui com trânsito aqui quando vem para cá, essa obra custou mais de 200 milhões de reais em 4 anos. Nós estamos falando de entregar um contorno por mês, quando a gente fala de um valor, né, muito maior do que esse. Nós estamos falando de 109 milhões de programa de aquisição de alimento, inclusive de merenda escolar, PA e PNAE. 2 milhões e 200 mil, mais de 2 milhões e 200 mil para cirurgia mamária, ou seja, para as mulheres que precisam fazer reconstrução de mama, que estavam esperando na fila há mais de 5 anos algumas. Então a gente está falando que esse recurso já está, inclusive, aqui no Espírito Santo. 11 milhões e meio para a cirurgia letiva, fora os 4 milhões que é de centrais. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos que ter consciência que está indo recurso para a mão das prefeituras, viu? Para fazer todo, isso é mais serviço para o setor de serviço, isso é mais produtividade, isso é dinheiro no comércio. Colatina, o nosso mandato teve uma conquista muito grande. Teve uma emenda da Rosa de Freitas, foi uma emenda que já estava encaminhada, mas por algum motivo ela foi paralisada por muito tempo. E nós tivemos uma ação junto à SRI para fazer com que esse recurso pudesse chegar para a reconstrução de uma orla, que é uma parte da cidade, que acontece inclusive muitos acidentes, e nós conseguimos lá a liberação de 25 milhões de reais. E aí você fala assim, mas Jaque, como que isso acontece assim no dia a dia, como que é essa questão da ação do mandato? O que eu penso quando eu estou lá fazendo o mandato é o seguinte, 25 milhões para a construção de obra é movimentar os trabalhadores da construção civil, é movimentar o comércio local, é você colocar dinheiro investido ali no município. Mas 6 milhões e meio apenas para reformas de escola, 20 municípios atendidos com reforma da escola. 2 casas da mulher, uma em Cariacica e uma em Vila Velha. 2.000 unidades de Minha Casa Minha Vida. O IFES, que está recebendo um reajuste de quase 2 milhões de reais, e a UFES, que está recebendo um reajuste de mais de 20 milhões de reais. Isso direto para os servidores públicos federais. Pronamp, a perspectiva é que a arrecadação do Pronamp pode ser, venha, o Candeias, 1 bi para o Espírito Santo. E aí tem o programa Pronamp Mulher, que é para os empreendimentos de mulheres, mulheres negras, mulheres com deficiência, cerca de 250 milhões de reais em empreendedorismo, de comunidade, de base comunitária, enfim. Então, são muitas as ações, aqui eu falei somente as principais, e até já pediram para poder concluir, mas o que eu queria dizer assim, com isso? Foi aprovado o marco fiscal. Lula está aí anunciando o cargo popular como preço baixo, que eu falo na questão da conjuntura. A correlação de forças que a gente tem lá no Congresso é um extremo desafio, mas agora está nas nossas mãos, agora é a hora de disputar a narrativa, como foi colocado aqui pelo próprio Maciel, que precisa ter uma campanha de visibilidade. A Damares resgata a questão que é a igualdade salarial. Ela é histórica, e ela é tão histórica porque pela primeira vez em 200 anos o Lula nomeou pela primeira vez uma presidenta mulher no Banco do Brasil. Então isso é muito importante. Então a Caixa Econômica hoje também é presidida por uma mulher. Rodrigo fala sobre manter a nossa rede de comunicação. Mais do que isso, a gente vai manter a rede de comunicação e ampliar as participações do Conselho, como a Márcia fala. A gente sofre muito ataque, porque estar no Conselho é fiscalizar as ações, é ter informação de tudo isso que a gente está tendo agora. O Serginho também fala sobre a questão da nossa participação. E a Evani, no sentido do fortalecimento da nossa rede. Então, mais uma vez, eu quero muito agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. Esse mandato é nosso, mandato de uma construção coletiva. A gente vai à luta agora ao Senado, a gente vai à luta para a aprovação do projeto da igualdade salarial e para a sanção do presidente, né? Então falta pouco para ser uma conquista completa, mas eu queria dividir com vocês, dividir com o movimento sindical, essa vitória que não é uma vitória só da Jaque, é uma vitória de toda a sociedade brasileira. Eu tenho certeza que nós vamos construir muitas outras que virão. Ou seja, novos tempos já chegaram. Obrigada.
Denúncia maior. De novo, por favor. O item 4, isso, vocês construíram. Ok. Conforme contexto político, trabalhar junto aos sindicatos não filiados à CUT, sua inserção e filiação. E caso haja resistência, formar oposição. Só um minutinho, o Tadeu quer complementar. Anota a complementação dele, Mônica, por favor. Então, o texto ele ficou, vamos dizer assim, na possibilidade da gente fazer complementação, que é essa necessidade do Congresso. Só um momento, Tadeu, qual o nome do seu grupo? É um também? Ah, tá, porque ele veio falar que ele tem complementação também, seu grupo. Grupo Carlos Sérgio. Mas não vai chegar ainda. A proposta 1, nosso grupo mantém o texto, nós não modificamos. A proposta 2, o grupo também mantém. A proposta 3, aí sim a gente está pedindo uma inclusão do texto da letra B. A letra B. A letra B diz o seguinte, o texto original. O texto original diz: promover campanhas de conscientização dos trabalhadores sobre as precariedades dos contratos. E aí, nós, no grupo 3, aí a gente tem uma inclusão só na letra A do grupo 3, que é promover campanha. Criou-se uma nova diretoria dos sindicatos comerciais, ela faz um estudo da convenção coletiva e aquela pessoa ser preparada para ir lá nos sindicatos comerciais e falar sobre a convenção coletiva. Porque senão fica muito vago e aí a federação não está na parte de cima dando sustentação para os sindicatos. Então o sindicato que ele precisa de um curso, em vez de estar pegando alguém da base dele, tentando preparar alguém, que essa pessoa seja uma pessoa indicada já direto pela federação, onde ela vai estar com toda essa discussão para todo o sindicato, sindicato, comerciário. Lá no Sindiúps tem aquele menino Emanuel, que veio da Escola 7, que faz isso para os sindicatos. E essa pessoa será a pessoa preparada dentro da estrutura da federação, para que ela vá lá passar essa explanação, para os sindicatos novos que chegaram aqui, para o Sinditrade, pô, eu preciso de alguma coisa, aí vai estar procurando alguém ali no meio, poxa, eu sou filiado a uma federação que eu tenho essa sustentação. Então a gente tem que incluir isso aqui. Dos sindicomerciários, secretária-geral Rauana, Sindicato das Secretárias, tesoureiro Paulo Roberto Senalba, secretária da Mulher Heloísa Beatriz, secretária de Organização e Políticas Sindicais Rogério, secretário de Formação, Jean, do Sindicato Comerciário, Comi, Sintra Codives, do Sindicato Comerciário, Adilson, Sinteses, Jonathan, Senalba, Renato, do Sinditrages, Emerson Sintra Carnes, Marcel Sindicó, representantes junto à Confederação, Evani Sindilipe, vou voltar, secretária de Comunicação Maísa, desculpa. Evani Sindilipe, Marcos Sindilipe, Carlos Célio Sinteses, Conselho Fiscal, Sônia Sindicomerciária, Ciro Sinalba, Heriberto Sindilipe, Senalba,
chapa que está disputando hoje o pleito eleitoral 2023-2027 e que vai, com certeza, fazer um excelente e brilhante mandato à frente da FETRAX. Então, vamos colocar em regime de votação. Ah, sim, vai lá. Vou chamar aqui a deputada Jaque Rocha para fazer a defesa dessa chapa. Companheiros e companheiras, vocês têm uma missão muito grande de representar a classe trabalhadora, uma diretoria que possa inspirar uma geração de novos líderes, mulheres, homens comprometidos e comprometidas com um projeto de nação justa, igualitária, que seja realmente possível a gente ter ainda mais conquista, porque ao lado de vocês a gente pode acreditar na luta pela igualdade. Então, estão impulsados essa direção. Agora, em regime de votação, a chapa única, fortalecer e avançar. Quem é favorável à eleição da chapa, por favor, levante o crachá. Contrários? Abstenções? E em detrimento disso, em detrimento de fortalecer as demais entidades e avançar muito mais ainda nos nossos direitos. A comissão eleitoral, eu queria pedir para parar um pouquinho aí essa separação aí, dos nossos secretários, porque nós temos um momento histórico e importante agora, nesse momento. A nossa presidente da comissão eleitoral, Damares, ela por muito tempo, ela foi funcionária da CUT. Ela presidiu o Sintético quantas vezes, Adilson? 3 vezes presidiu, assumindo também em determinados momentos, questão de licença de um ou outro, substituiu o Adilson quando o Adilson comandou lá, quando o Adilson teve que fazer lá um acompanhamento. Quem não sabe, esse cara vitorioso, fez cirurgia cardíaca e está aí conosco hoje pela graça de Deus e pela fé que tem em Deus. Então, assim, substituir, presidiu a entidade que representa aqueles que adentram a porta dos nossos sindicatos todos os dias, não é fácil, a gente lidar com o patrão, a gente sabe como é que é. Então essa categoria também não é fácil, às vezes, não vou falar que são os sindicatos aqui, nem os sindicatos que são filiados à Central A, B ou C, porque dentro da CUT também acontece, mas quando às vezes chega o momento de negociar com o trabalhador, põe lá para conversar com o administrador, não tem ali um certo trato e está aqui construindo esse mesmo movimento. Imagina, construir juntamente com quem está ali, às vezes não compreende a necessidade da minha categoria. Então, Damares fez isso muito bem. Contribuiu na tesouraria da federação e, assim, um momento importante da federação, em um momento onde as entidades sindicais perderam receita, Então, administrar uma federação sem receita não é fácil, não é fácil. E Damares, ela fez isso com muita sabedoria. Além de todos esses anos de história, de contribuição, dedicação ao movimento sindical, hoje ela está numa nova frente de trabalho. Hoje ela assessora a nossa deputada, chefe de gabinete da nossa deputada Jaque Rocha, pela competência, e pela dedicação e pela vontade, de continuar lutando e querendo fazer a diferença na vida dos trabalhadores. Só mudou de trincheira, do movimento sindical para o movimento partidário. Então, Damares, com muito orgulho, com muita emoção, que eu faço esse agradecimento em nome da nossa federação e do movimento sindical. Eu posso falar como um todo, todos esses anos de dedicação, e você não se preocupa, porque você vai ser a nossa guru, nossa xamã. Nós vamos lá te escutar e continuar contando com você dentro da nossa federação. Peço a todos vocês um momento da salva de palmas.
Compramos ali um pequeno mimo para você. Eu peço agora a Rauana, como bem você disse, sua filha, para fazer a entrega. Show, querida Márcia. Obrigada, gente. Não vou falar não. E aí, outro dia, eu me peguei falando o seguinte, eu estava na plenária da CNV, eu vi todo mundo chegando, o único que eu não vi chegar foi o Rafael, quando eu cheguei ele já estava. Né? Então, assim, eu vi muitos de vocês chegarem, o homem sindical, crescer, né? Como todos os meus companheiros de Sintése, companheiras que a gente vem há muitos anos, o Rodrigo, né, a Ana, a Tânia, que sabe que eu tem um lugar especial no meu coração, minha irmã, minha companheira. Eu sempre disse isso, eu tenho uma paixão por ela muito grande. De irmã, ela sabe que ela pode contar comigo. Heloísa, que assim, a gente, né, tem uma relação também de amizade, então eu estou deixando aqui. Deixando não, eu estou continuando a construção de muitas amizades, né? Evani, né? Jean, Cíntia, então assim, só agradecer a Neide, né? O Lilinho, que me ajuda muito em muitas coisas, né, Lilinho? E assim, muito obrigada, gente, por tudo. A Ana, Jaldo, né? Amaral. Então, assim, nominar é muito difícil, mas dizer que eu sou muito grata a todos vocês. Obrigada. É muita história. Muito bem, Damares. Olha a diferença da... Um pouco de Damares dentro de nós. Mas nessa aqui. Nós temos um pouquinho de Damares. Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns. Obrigada. E eu quero fazer aqui uma saudação especial, porque se não fosse por ele, eu não estaria na Tetrax. Muito obrigado, meu irmão Rodrigo. Ele sabe que passei algumas dificuldades. E naquele momento ele me deu a mão, me deu apoio e disse assim, vem que você não vai se arrepender. Vem porque várias frentes vão se abrir e com a gente aqui você vai dar um passo a mais. E agradecer a Deus por ter colocado você na minha vida naquele momento em que eu estava muito abatida, muito decepcionada, mas que Deus colocou você me deu a mão e eu agradeço a Deus por isso. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Vamos empossar essa nova diretoria.